aí, pessoal, tudo bem? Começamos mais um podcast e hoje a gente vai falar de empreendedorismo, money, que é good e nós have. Estamos aí com o Bjork, com junto. André Franco, empreendedor nato. O André tem uma história na minha vida muito interessante. André, a gente se conhece há algum tempo, já há bastante tempo, lembra? Da época do grupo? Bastante tempo. Bastante tempo, né? E aí, uma vez a gente, numa reunião, a gente se reunia, um grupo de jovens, né? Eu já fui jovem uma época. E aí, conversando lá, o meu microfone quebrou. Como que faz aqui, Kevin? Arrumou. Soltou ali embaixo, Soltou será? aqui, Kevin. Aconteceu alguma coisa. É o inimigo. É o inimigo. Vai ficar mexendo no Oi? bagulho e aí você perde a salvação. Aí, Kevin. Tô brincando. E o Silvio Santos, como que falaria? O Rock, por favor, aqui. Vamos lá. Apertado. Voltou. Então, essa parte a gente vai cortar e não aconteceu isso. Então, voltando a conversa, volta da parte que tava lá. E aí, a gente era jovem, eu já fui jovem uma época. E aí, a gente na reunião com os jovens lá, conversando e tal, e falando de futuro. E aí, o André falou assim, você tem que fazer o que você gosta. Se você estiver fazendo o que você gosta, pode saber que vai dar certo. Né? Tinha até um policial lá no nosso grupo que largou tudo e foi morar na Europa. Eu falei isso, né? Falou É? na casa do Júlio, que era advogado, Sei. morava na frente do Paraná Previdência. Ah. A gente tava lá na reunião e você falou isso aí. Cara, você tem que fazer o que gosta, mano. Fazer o que gosta. Você ficar aí nessa encanada aí de trabalhar pra viver, não funciona. E aí eu olhei aqui e falei, opa, mano, é isso aí mesmo, hein, cara. Esse negócio é assim mesmo. E desde então, né, o André tem sido uma referência para mim no quesito de negócios, business, pessoa, um cara excepcional. E hoje ele vai falar um pouco com a gente sobre business. André, apresenta pra galera aí, a sua câmera, acho que é aquela ali, né? E Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Então, eu peguei alguns tópicos, né? Para tentar fazer isso aqui ficar o menos chato possível, porque falar de empreendedorismo dá sono, né? Ainda mais depois da feijoada que a gente comeu. imagina, Se eu cara. falar do que fosse, eu ia ficar com sono. essa Comemos uma feijuca aí. feijoada, cara. Os caras não vigiam. Então, galera, eu separei em 10 tópicos que eu considero essenciais para quem quer empreender, né? Independentemente da área que você queira empreender. Né? Então, vou falar pelo número 1, que é o propósito. A gente conversou, inclusive, sobre isso. Propósito, né? A gente tem que entender para o que nós fomos criados, para o que nós somos feitos. E quando a gente tem essa base em mente, as coisas facilitam muito. Não sei se vocês querem falar algo a respeito. Não, perfeito. Né? Isso é fantástico. Tá certo. Né, mas é isso aí. É meio que não tem nem o que comentar. Não tem o que comentar. Você já... Saber é o foco. Você já é mandou, saber o que... Vocês estão com sono por causa da ficha. Não estamos não, é isso mesmo, não tem? Vai falar o quê? Vai falar... Saber onde vai, saber o rolê. É isso mesmo, porque assim, a gente perde tempo quando a gente não sabe qual é o nosso propósito. Então, cada um foi criado para um propósito. E quando a gente está alinhado com o propósito, no caso nós aqui que acreditamos em Deus, que somos cristãos, né? A gente sabe que Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, quando a gente tem isso bem definido, as coisas, digamos que a gente simplifica bastante o caminho. Tido isso, né, o número 2, que eu considero muito importante, eu estou numerando por ordem, tá, pessoal? Como se fosse uma receitinha de bolo, assim. O número 2 é o ramo que você vai atuar, né? Então, qual é o seu sonho? E eu chamo vocês para sonharem o mais alto possível. Por quê? Porque eu já tive negócio pequeno e já tive negócio grande. E eu garanto para vocês que ambos dão o mesmo trabalho. Né? Eu falei para o Ali, hoje eu tenho construtora, eu sou arquiteto, né? Sou arquiteto urbanista, fui formado pela PUC em 2005, meio de 2005. E em 2006 eu já abri o meu escritório de arquitetura. Em 2009 eu fui para a construção civil, né? Ampliei o leque, até que finalmente eu foquei 100% em corporações, né? Em edifícios. E a grande questão é essa, né? Você pegar e sonhar.
seja para um grande ou um pequeno objetivo, você vai gastar a mesma energia, vai ter que passar pelos mesmos pilares, pelos mesmos setores. Então, se for para acertar, que acerte, como dizem, acerte nas estrelas, né, em vez de ficar no raso. Então, esse é um fator determinante. Cara, isso é muito interessante, essa ideia, porque você vai ter o mesmo trabalho para fazer uma banquinha de pipoca ou para fazer um McDonald's. Mais ou menos isso, né? Não menosprezando a banquinha de pipoca, nem valorizando o McDonald's. É porque cada um, de fato, como eu falei, cada um tem o seu propósito, né? Então, quando você tem um propósito, se o propósito do cara é a banquinha de pipoca, ele vai fazer a melhor pipoca do mundo, ele vai ser um cara que vai agregar valor naquilo. Porque empreender e a gente ser bem sucedido no empreendedorismo nada mais é do que a gente agregar valor, a gente trazer para as pessoas algo de valor. Quando você consegue produzir, você tem a recompensa financeira. É simples assim. Empreender é agregar valor. Anota essa daí, ó. Isso é boa. Empreender é agregar valor. Perfeito. Essa é a colocação. Quando você consegue agregar valor, o dinheiro vem atrás de você. Quando você está pensando só em ganhar dinheiro e você não está pensando em agregar valor, em ajudar o próximo, a situação fica um pouco mais difícil para você alcançar esse sucesso. Cara, isso é fantástico, porque normalmente as pessoas acham que empreender é algo de outro mundo e algumas até querem empreender, mas não valorizam. Por exemplo, o cara vai vender caneca, mas ele não valoriza a caneca dele. É legal essa ideia. Empreender é agregar valor, porque não adianta você só querer empreender. Se você vai, eu vou te vender uma caneca, mas a minha caneca é uma canequinha, né? Tem uma caneca melhor ali, que é colorida. Então, se você quer empreender, você tem que agregar valor a essa caneca. Não é isso? Com certeza. Olha, eu achei legal essa ideia. Pode crer. Essa, eu vou até anotar, mano. Empreender é agregar valor. Essa aqui eu gostei, mano. E eu gostei da questão que você falou porque essa questão de energia, né? De você estar com todo o afinco, toda a energia, toda a paixão do mundo naquilo, faz toda a diferença. Se você chega, né, igual a gente tá agora aqui, depois tem uma caneca aí, não é uma canecona, não, mas é boazinha, mano. Compra o bagulho aí. Me ajuda, compra minha caneca, por favor. A galera não vem, né? Então a pessoa tem que entender, tem que mostrar paixão, tem que estar com uma energia acima da média para as pessoas entenderem o seu valor, né? Então eu já falei sobre propósito, número 1. Eu falei número 2 com vocês sobre o ramo que você deve atuar. E antes de você ir pro play nesse número 2, pessoal, número 3 é muito importante. Eu já me ferrei bacana por não fazer esse número 3 da minha vida. Eu estou passando para vocês aqui de graça e para mim me custou muito dinheiro. Olha aí. Que é você ter um mentor, né? Porque assim, eu falei pro Ali no carro sobre isso. É a mesma coisa quando você começa a conhecer a mina ali. Começa a pegar e querer, vou ficar com ela. É tudo lindo. Mas quando você começa, casa, né? Vamos pelas fases. Noiva, aí já tem um relacionamento, uma intimidade maior. Casa, aí você está mergulhado no negócio. Então, quando você está mergulhado no negócio, é que você de fato sabe o que é bom nisso e o que não é. Ou seja, acaba a paixão e vem a realidade. Então, eu vou contar uma prática para vocês, né? Eu já tive escritório de arquitetura, construtora, incorporadora, um complexo de quadras poliesportivas. Tinha quadra ali na Praia Brava, que é uma área nobre da Praia Brava. Então tinham quadras poliesportivas, tinha uma área de pôquer, sinuca, churrasqueiras, enfim, era uma parada assim bem completa. E para mim aquilo lá eu fiz porque eu falei, foi numa época que a construção civil estava meio travada, que eu vou falar para vocês também que existem ciclos, né? E hoje eu entendo disso, na época eu não tinha maturidade para isso, que existem ciclos em todos os negócios. E eu falei, se nada der certo na vida, com certeza futebol e cerveja. Isso é difícil, nunca vai acabar. Pelo menos para pagar as contas eu tenho um negócio, entendeu? E eu achava que era simples assim. Já peguei, coloquei lá, fiz um plano de negócios, já imaginei ali como que a coisa iria se desenrolar e tudo mais. E não foi nada daquilo. Demorou. Primeiro, ali eu já aprendi a duras penas que você tem que aprender sobre sociedade. Com quem que você vai ter de sociedade. Eu não tinha tempo para aquilo e eu coloquei um sócio. Coloquei lá, eu empreendi o capital integral. Uma pequena parte foi ele, coisa de 3%, o resto fui eu. Eu dei 30% para ele
e 70% do negócio era para mim. Tá? Mais prolabore para ele tocar esse negócio. Foi assim que eu pactuei. E bem na época aconteceram alguns fatores, que ele acabou vindo a ter um divórcio e tudo mais, então era a mina que segurava o cara, né? E a gente Normalmente é assim. E daí o cara deu aquela derrapada e tudo mais, e não conseguiu cuidar do negócio do jeito que o negócio merecia. E daí tava o André lá no meio de prédios, tendo que cuidar das quadras de futebol. Então, assim, eu não tinha tempo útil para isso. O que aconteceu é que esse negócio demorou bem mais do que imaginava para andar. Eu tinha que passar por todas as áreas que eu tenho em qualquer negócio grande. Eu tenho que passar pela contabilidade, pelo administrativo, pelo marketing, pelo remarketing. Enfim, todas as áreas. Ele não se anda sozinho. Eu imaginava que abriu, opa, beleza, quadra de futebol, eu vou lá. Mas não. Lá na minha região, o pessoal fala que aqui em São Paulo o pessoal vai estranhar. Mas quando tem uma reunião com amigos, tipo, vou fazer um churrasco, alguma coisa, eles chamam de ferino. Lá é Ferino o nome. Ferino? Eu achei que fosse alguma coisa de igreja católica quando eu fui morar pra lá. Falei, Ferino, a minha atual mulher... Ela chegava, vão no Ferino e falou, pô, não sou muito fã dessas paradas. Sabe o que é? Eu curto muito. Não gosto, não. Cara, eu achava que era isso. Né? Falei, pô, alguma coisa de igreja católica, de repente não. É confraternização entre amigos. Então, a grande questão de futebol é que a galera tem a mensalidade, já tá nas quadras ali, né? Meio fechado. E você tem que peneirar para esse cara conhecer. Eu tinha muitos diferenciais no meu local. O Ali conheceu. Sim, muito bom. Eu acabei fazendo um local, assim, totalmente diferente, com uma arquitetura pujante, decoração, negócio tipo bar, um barzinho, né? Sim, tipo, não, era fantástico. E a grande questão é que isso daí tomou muito meu tempo. Beleza, eu consegui depois de... Assim, mas nunca me deu prejuízo. Mas depois de um tempo eu consegui fazer aquilo lá andar, dar o lucro que eu imaginava, tipo, 2 anos depois. E daí o que acontece? Se tudo der errado, cerveja, futebol, nunca vai me dar problema. Sempre alguém vai estar fazendo isso. Veio a pandemia. Aí não teve cerveja, não teve Teve futebol, não mano, teve quem vai nada. imaginar? Cara, Caraca. foi um fator histórico, ou seja, assim, Nossa. nunca na vida, em 40 anos da minha vida, eu não existia aquilo lá. Era algo novo. De repente foi caça às bruxas para futebol. Foi futebol, teatro, cinema, tipo assim, não vou falar a palavra, se ferrem aí. E Sim. trancaram tudo e do dia pra noite eu tive que arcar com uma parada aí durante 1 ano fechado. A gente tentou abrir 1, 2 vezes, parecia caça às bruxas, assim, vinha a polícia já na agressão, cara, absurdo, assim, mas é o que foi. Então, resumo da ópera, isso daí me tomou muito tempo, me tirou do meu propósito, e se eu tivesse trocado uma ideia com um cara que tem quadras de futebol, eu não teria me metido nisso. Porque existem nuances no negócio que só quando você mergulha. É tipo aquela foto que a gente vê no oceano, que tem em cima assim, o iceberg e tem a parte de baixo do iceberg. Pode crer, pode Cara, crer. a parte de baixo é 1000 vezes maior que a parte de cima. Porque realmente você só consegue entender quando você está mergulhado. Por isso que é muito legal, antes de você entrar num ramo, você ter um mentor. Um cara que está lá 10 anos na frente onde você quer estar, para você escutar as dores dele, daí você tira a paixão do negócio, porque quando a gente tá sonhando, a gente fica A apaixonado, gente emociona, né? Tipo, pô, a mina é massa, a mina é legal, e você esquece todo o resto. E assim, tira a paixão e racionalmente você observa aquilo e analisa friamente para você ver se aquilo lá é para você de fato. Então, eu aprendi perdendo alguns milhões que a número 3 para mim teria resolvido bem, tá? Olha que interessante, André. Você falando isso aí, me veio uma passagem na Bíblia. Eu só entendo de Bíblia, por isso que eu vira e mexe, eu ponho esse negócio no meio. Maria, a mãe de Jesus, quando fica grávida de Jesus, ela tinha uma prima, que era a Isabel, que era prima dela, que já estava grávida, 6 meses, de João Batista. Então ela engravidou, ela falou, preciso de uma mentora. Ela foi até Isabel, visitar Isabel. Porque, pô, Isabel já estava grávida, 6 meses. Ela falou, deixa eu ir lá ver lá, né, como que é esse negócio de Isabel. Aí, olha aí, é bíblico isso aí. A Maria, mãe de Jesus, foi lá atrás de Isabel entender qual que é o negócio da gravidez. Está lá na Bíblia, lá. Maria foi visitar Isabel. Aí, nesse encontro, quando Maria beija o rosto de Isabel, toca as barrigas, João Batista é cheio do Espírito Santo dentro da barriga da mãe.
né? Lembra dessa Doideira. passagem aí, que conhece Bíblia, vai lembrar disso aí. É, Ela foi lá buscar uma mentoria. sim. Fantástico. E assim, além da dor de cabeça, né? Aqui a gente está numa média nessa mesa aqui de 40 anos. Então, assim, a gente sabe que o tempo é limitado e o tempo é precioso. Então, é muito importante a gente entender onde a gente está e para onde a gente vai. Mas eu vou falar sobre isso mais para frente um pouquinho. O número 4, que o Alan entende muito bem, é criar uma atmosfera. Então, tem que ser criada uma atmosfera, né? Então, aqui na nossa mente, tudo está aqui dentro, né? Ansiedade, é quem vive de futuro. Então, a gente não pode deixar a ansiedade dominar. Depressão, quem vive no passado. A gente não pode ficar focado. Conheço gente aí que fala, putz, no passado eu fiz isso, aquilo, e vive de saudosismo. E né? 74, quando eu voltei do Vietnã, ali sim era. É. Exatamente. Então, esse número 4 eu considero muito, muito importante. Número 5, galera, passado por isso, é você elaborar um plano. Isso é muito importante, porque as pessoas saem fazendo as coisas, abrem as portas e não tem um plano. Tipo, tá, onde é que você tá? Não sei. Onde você quer chegar? Não sei. Então, eu fiz uma formulazinha que a gente consegue ver ela de uma maneira muito clara, que as pessoas não vão conseguir enxergar, mas eu vou mostrar para vocês. É composta de 4 elementos, para você conseguir entender. Isso serve para qualquer negócio, não é só para o meu, que é incorporação. Caneta e papel na mão, pessoal. Isso eu vou Qualquer anotar. negócio. Então, assim, ó, número 1 é presente, é onde eu estou. Né? Então, eu estou aqui. Aqui eu estou no meu presente. Número 2, onde eu quero chegar. Tá? Então, aqui, ó, onde eu quero chegar é o meu objetivo. Não quer dizer que quando você vai chegar nesse objetivo é o fim. É o fim de um ciclo. Depois você vai para um próximo. Eu estou até cruzando a bolinha aqui, ó. Depois você vai para um outro ciclo, que é o teu presente lá no futuro. Né? Então, e sempre fazer com que isso daqui, ó, se cruze para você não perder tempo. Né? Os ciclos não podem ter tempos de um para o outro. A coisa tem que sempre estar caminhando. É a constância que a gente fala. Então, número 1, presente. Número 2, futuro, onde eu quero chegar. Tá? Número 3 é o tempo, tá? E número 4 é o caminho, tá? Então, esses 4 elementos te fazem você enxergar as coisas de uma maneira muito simples, tá? Eu já sei onde que eu estou, eu já sei onde eu quero chegar e eu já sei o tempo para isso. Isso funciona também para investidores, porque eu tenho investidores que investem em imóveis. Então o cara pode usar isso aqui para juros compostos. Tipo assim, eu tenho, exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo. Tenho 50 mil reais. Eu quero em tempo aqui, ó, em 3 anos, que isso aqui vire 200 mil reais. Eu sei que em 3 anos, são 36 meses, e eu vou ter que, em juros compostos, conseguir fazer essa minha renda, esse meu capital, performar para eu chegar nisso daqui. Eu já consegui entender o caminho através de juros compostos. Então, esse é um jeito que simplifica. Tá? Não sei, deu pra entender Entendi, bem? perfeito. Aí Qual que é a conta que vai dar? O Cacá é bom de matemática. Liga aí. Você tem 50 mil para em 3 anos virar 200 mil em juros compostos. Na quebrada a conta é droga. Tem 50 mil, quero chegar em 200. Daí Pedra. Daí Vão consegue, vender os bagulho. Daí consegue em 2 meses. Em se 2 for meses. isso. A primeira coisa que veio na cabeça, eu falei, mano, caraca, né? Cultura é um bagulho doido, né, mano? Juros compostos. Mas vai. Cacá manja isso aí. Manda quanto tempo Aí é depois ele fala. Droga é um foguetão, o cara chega rápido daí. Só que daí tem o problema no meio que é... Às vezes o tempo fica meio longo, né? é, Guardado, né? então, o problema é que daí o risco aqui é grande, do cara ser preso e se lascar, né? Aí o tempo aumenta, hein? Aumenta muito. E daí no meu caso, como são incorporações, então nesse caminho eu sei quais são as incorporações que eu vou lançar aqui, tá? Então eu sei do presente até o futuro quantas incorporações. Cada incorporação minha tem um VGV, que é o valor geral de vendas, tá? Então para vocês que não entendem sobre isso, nós, incorporadores, construtores e incorporadores, a gente tem o VGV. Cada empreendimento que nós lançamos, a gente está focado no VGV. Exemplo, eu quero lançar um VGV de 50 milhões. O cara vai atrás de um terreno que propicie um VGV de 50 milhões. E para a gente viabilizar, tem que dar no mínimo 25% de lucro. Então, fica bem claro o caminho para a gente. E daí dentro disso daqui, pessoal, que é muito importante desses empreendimentos, a gente tem aqui dentro
os nossos parceiros, a gente tem aqui dentro os corretores, a gente tem um monte de pessoas que, se a gente consegue criar isso daqui de uma maneira que sempre esteja conectado um empreendimento ao outro, ou seja, você propicie continuidade para essas pessoas, você tem um negócio bem sucedido, porque você vai ter parceiros fiéis a você. Exemplo, você tem um pedreiro lá, um exemplo, que você lá dá pro seu Zé cada 2 anos um serviço, e tem um cara que dá pro seu Zé todo mês serviço. Ele vai priorizar você ou o cara? Sim, perfeito. Corretor imobiliário é a mesma coisa. Então, quando você consegue fazer um caminho sólido, as coisas começam a performar bem para você. Tá? Achou, Cacá, quanto tem que render de juros? Minha colinha aqui já zoou. 5% aí, ó. Cacá falou que 5% ao mês, você tendo 50 mil, em 3 anos você vira 200. Se quiser saber disso, me chama no inbox que a gente faz. Ó, os 5 que eu ia falar era justamente sobre equipe, né? Então, aliás, a partir do momento que a gente traçou esse plano aqui, são só 4 elementos: presente, futuro, tempo e caminho. Aí você criou o teu plano, cara, de uma maneira muito simples. Isso vale para tudo. Digamos na tua área, Bjork. Eu quero, exemplo, que dê tantos 1000 likes ou que alcance tantas pessoas. Uhum. Então, assim, não é uma obra do acaso. A gente chama vai... de planejamento de carreira, a mesma coisa. Você molda os Perfeito. próximos 5 anos, o que você vai fazer de lançamento, de investimento. Exatamente, isso Pode vale crer. para tudo, vale para tudo. Eu tenho amigos meus que têm franquias, eu tenho clínica de estética, inclusive a gente está fazendo para virar franquia. Isso aqui se encaixa em qualquer área da vida. Até, cara, para Curso, tudo. né? Você montou um curso e deu boa, né? Deu boa. A gente, inclusive essa forma, porque assim, quando eu fiz um curso que ensina as pessoas a criar, multiplicarem e solidificarem patrimônio através de imóveis. E assim, quando você está na correria, fazendo a construção, a incorporação, o projeto, que eu pego desde a concepção. Eu sou o cara que eu vou atrás do terreno, eu faço a viabilidade econômica disso daqui, depois eu passo para a negociação, eu me envolvo nos projetos, que eu sou arquiteto, então tenho uma paixão por isso, tenho um propósito que eu vou te falar para vocês depois do meu propósito. Eu me envolvo na construção, eu me envolvo em tudo aqui. Eu gosto de ver que tudo está correndo bem. Então, essa é a grande questão. No curso, quando você está tendo que ensinar, você tem a responsabilidade, né? Você não quer jogar qualquer porcaria para as pessoas só para ganhar grana. Você sai eu tive que parar um tempo disso daqui para poder criar esse curso. E daí eu comecei a pontuar. Cara, porque assim, eu poderia falar para vocês que tudo é maravilhoso, mas não. Eu já quebrei, eu já me ferrei, eu já tive problemas durante esse percurso. Não foi tudo as 1000 maravilhas. Eu gostaria de falar para vocês que foi, mas não foi. Tem pancada, como a gente falou lá no outro podcast, tem as rasteiras. Tem as rasteiras. Tem as rasteiradas da vida. Então, a grande questão é que... Eu me esqueci. Agora esqueci. Conecta para mim aí, Ali. O curso. O curso. Quando um tempo para cuidar do quando a curso. gente sai para fazer o curso e a gente começa a pontuar um a um, por que eu dei ruim nisso daqui? Nisso. Então eu peguei o meu passado e o meu presente da época, eu comecei a pontuar o meu caminho e o meu tempo. Eu comecei a entender aonde que eu errei, por que deu ruim, né? E daí eu comecei, através disso eu criei pilares, através disso eu criei uma metodologia de como você escolher o terreno, de como você entender o entorno, de como você entender qual a modalidade que você vai avançar, porque cada pessoa pode investir em uma modalidade. Você pode iniciar, por exemplo, reformando apartamentos, você pode fazer casa popular, você pode fazer loteamento, casa unifamiliar em série, vertical, comercial, tem uma infinidade, que para cada capital, para cada propósito, você escolhe tudo isso. Então a gente começou a criar tudo isso e através do curso, uma das fórmulas foi essa daqui, que eu criei, né? Então quando a gente para ensinar e com responsabilidade, sai coisa boa. E quando você está na correria, você não tem tempo para isso. Você vai praticamente no automático. Não é o meu caso, mas muitas pessoas vão no automático e daí a pessoa não tem isso daqui. A pessoa só abre as portas e vamos correr, e fica a vida inteira correndo e não tem um objetivo. Então é muito importante, às vezes, a gente dar 3 passos para trás, acalmar
E daí você criar esse cenário e avançar de uma maneira sólida, sabendo que você está chegando no local, né? Então, e tem que estar muito focado para isso. Tendo o plano, você consegue entender que você precisa, número 6, de uma equipe. Sozinho ninguém chega a lugar nenhum. É impossível. Não tem como você ter alta performance sozinho, né? Para você produzir em série, para você agregar para mais pessoas, tem que ter gente. Né? Eu, sozinho, o que eu faria? Não seria ninguém. Eu preciso desde do corretor imobiliário, eu preciso do cara dos leads, eu preciso do pessoal do meu escritório, relacionamento. Eu preciso de um monte de pessoas para fazer com que o meu propósito seja alcançado aqui na Terra. Senão não tem como. Então, a partir do momento que você tem o plano, você sabe que você tem que criar uma equipe. E sabendo qual é o seu plano e quanto você vai performando e crescendo todo mês ou todo ano, você sabe ou tem uma pequena base de quantas pessoas que você tem que conectar, de quantas classes que você tem que criar dentro da sua empresa para que aquilo ali aconteça, né? Então é muito importante também essa questão de equipe, porque a gente perde muito tempo nisso também. E hoje eu entendo que como que você consegue criar uma boa equipe, ou melhor, uma ótima equipe? Valorizando, pagando bem, tendo um ótimo ambiente de trabalho. Então, quando você fica naquele lance de você tentar baratear o máximo possível a sua operação, você entra num looping de fazer um negócio medíocre, porque você tem que pagar pouco, o seu cliente vai te pagar pouco, a tua margem fica espremida e você vai entregar um trabalho medíocre. Então, quando você entende que você tem que valorizar as pessoas que estão no teu entorno, que você tem que trazer profissionais, porque, cara, eu perdi, não sei vocês, eu já perdi muito tempo da minha vida tendo que brigar com pessoas assim que, né, você tem que tentar, ter piedade, e a coisa não anda, não vai. Então, é muito importante você ter uma ótima equipe para as coisas acontecerem. Tá? Hoje eu entendo que você pagar um RH, eles já conseguem resolver muitas questões para vocês, para nós, né? Um RH profissional que vai ali já peneirar bem essas pessoas. Aí você vê as multinacionais, tem um setor de psicologia, porque uma coisa é trazer esse cara bom para dentro da sua empresa e outra coisa é manter o cara nesse gás. Né? Por isso que eles valorizam muito isso. Aí psicologia é com você, né? É isso aí. Você conseguir motivar um cara, trazer um cara para dentro da sua empresa. O cara, você já peneirou e você conseguir fazer com que ele continue motivado, né? Ele tem que entender a sua cultura, ele tem que entender qual é o seu propósito, a sua missão, ele tem que comprar a ideia, ele tem que acreditar na empresa. Senão a coisa não vai andar. A gente tem que trazer a pessoa para um todo, tá? Eu tô falando sozinho aqui, pessoal, vocês não querem... Aulas. Rapaz, é aula, a gente tá aqui aprendendo, né? Aulas. Agora nós estamos empreendendo, aprendendo. Né? Tá certo. Então eu falei número 1 sobre propósito, número 2 sobre o ramo, né? E sonhar alto, que trabalho dá o mesmo. Eu falei para vocês sobre ter um mentor, né, que é o mentor do negócio que você vai querer, e ter um mentor de vida também. São duas coisas distintas. É aquele cara que você vai pedir mentoria para entrar, e daí tem aquele cara que é o teu mentor. Tipo, o meu pastor é um mentor meu, né? Exemplo. Tem outros mentores também na minha área. Eu tenho um mentor da construção civil, que o cara tá onde eu quero estar daqui 10 anos. Então, a gente troca figurinha, né? Eu falei para vocês, número 4, da atmosfera. Eu falei para vocês do plano. Eu falei, número 6, da equipe. E depois de tudo isso, aí você vai ter que fazer a gestão de tudo isso daí. Então é muito importante você fazer a gestão. E como é que você faz a gestão? Uma coisa muito importante, que eu também já fiz muitos loopings, e a maioria se perde nisso, é você conseguir fazer uma ótima gestão otimizando o seu tempo. E, cara, a gente pega às vezes a equipe ali, Tá, o cara passou o dia, o cara não fez nada. Aí... Então você tem que ter prioridades. Tipo, cara, vou fazer hoje 3 coisas. Então, você vai pegar dentro daquele contexto, porque você é uma pessoa só, e você vai lá, exemplo, tenho 10 coisas para fazer. Beleza. Agora deixa eu eliminar as 7 e agora eu tenho 3.
Beleza, eu tenho as 3. Agora eu vou numerar por ordem qual que é o grau de importância dentro da minha agenda do dia. 1, 2, 3. E eu não vou pular etapa, eu vou focar naquilo. Eu não sei vocês, mas pra mim hoje, ainda mais que eu trabalho muito com conexões, celular, né, smartphone é assim, um ladrão de tempo, é a maior, digamos, bênção do século e é a pior também, porque, Sim. cara, é um vício assim, maldito se a pessoa não souber usar de uma maneira inteligente. Olha o nome da pasta. Eu crio uma pasta pra jogar todos os aplicativos. Olha da rede social o nome da pasta. Ladrões do tempo. Você Ladrões do acabou de tempo. falar, eu joguei todas as redes sociais numa pasta e pra me lembrar da roubada, eu falei, ó, ladrões de tempo. Não, mas Porque é isso, é exatamente isso aí, mano. Não, isso de redes sociais é o seguinte, o problema é que as pessoas ficaram mal acostumadas. Por exemplo, a gente tá a semana toda gravando podcast, a semana inteira. Então, eu tenho um monte de mensagem. Cara, e o pessoal fica bravo, porque assim, eles mandam a mensagem e estão acostumados que você responde, e se você não responde na hora que a pessoa quer, eles ficam bravos. Tipo assim, eu sempre digo pra todo mundo, se é urgente, me liga. Né? Se é alguma coisa, gente, me liga. Porque eu estou criando um hábito de não ficar olhando toda hora pro celular. Né? Porque quando uma vez eu percebi que eu tava toda hora, eu ficava ali, olhando. Cara, então eu tô criando esse hábito. Então eu vou olhar em determinados períodos. Então mensagens eu não vou responder na hora. Só se de repente deu a sorte de você mandar a hora que entrou. É urgente? Liga. É. Né? Só que as pessoas não estão entendendo isso. Só pra mim que não adianta, que eu raramente atendo, mano. Mas liga. Tem uma neura de atender. Vai, foca. Vamos. Então, eu criei um hábito de deixar o celular longe. Porque, enfim, a gente estuda, a gente vê bastante pessoas, né? Eu vi uma legal do Fint, que ele falou uma sacada para ele enganar a mente dele, que ele fala que durante 5 minutos ele foca. Aí ele consegue enganar a mente, depois ele foca mais 5 minutos. Ele fica sempre nessa dos 5 minutos. Então, assim, hoje, as pessoas também têm esse erro do cara ser aquele burro de carga. O cara, com orgulho, fala, pô, trabalhei 12 horas hoje. Tô trabalhando de segunda a segunda. Não, final de semana não tem lazer, não tem nada. É trabalho. Você vai olhar pro cara, tá, mas quanto que ele tá produzindo naquilo? Às vezes você em 2 horas produz mais do que o cara em 12. Então você saber fazer uma gestão de tempo e conseguir ter foco para fazer aquilo acontecer tem um valor tremendo. Então, assim, 4 horas do seu dia de foco. Pega, por exemplo, amanhã. Ó, no período da manhã ou no da tarde. Aí vai de cada um, porque às vezes tem aquela agenda tua que de manhã, onde todo mundo quer se conectar com você, tem que resolver os problemas de equipe. Então você faz uma programação, né? De manhã eu vou focar 100%, vou fechar minha porta, ninguém vai conectar comigo, eu vou fazer as coisas que necessita na minha mente para eu estar focado. Vai ser esse meu tempo de foco, 4 horas. Aí agora eu venho para as equipes, eu venho para coisas que eu tenho que fazer fora, que eu tenho que sair do foco. Então é muito importante ter esse foco, né, para você fazer essa gestão. E com relação a essa gestão, quando você começa a ver equipes, tem que ter indicadores em tempo real. É igual, eu vou dar um exemplo, tipo o cara que vai participar de uma maratona. Você vai participar de uma maratona. Cara, você vai pegar ali um cara que vai te treinar. Você vai começar a correr lá 5 km, você tá morto. Eu gosto de correr, né? Não sou profissional, mas gosto de correr. E daí o cara fala, não, você vai conseguir participar da minha maratona se você fizer, ó, tá aqui. É a mesma coisa que eu mostrei pra você aqui, presente, objetivo, tempo, caminho. O cara vai falar, ó, você vai ter que correr assim, vai ter que fazer um stint assim, vai ter que fazer o tiro tal. Aí você vai pegar aqueles relógios, que hoje os aplicativos software, que vai mostrar pra você tudo ali. Como é que tá cada questão ali. E você fazendo aquilo, por mais que você não acredite, mas o cara tá falando, se você fizer isso, você vai chegar lá. Na sua empresa tem que ser tratado com o mesmo carinho. Você tem que ter indicadores. E se você tiver em tempo real, melhor ainda. Porque, por exemplo, digamos que a gente está viajando, que aqui, ó, digamos que o Ali vai lá para minha casa. Eu vou lá para o litoral, André, tô indo de carro para ir agora. Então você já sabe qual é o carro, o dia que você vai sair, quando você quer chegar, qual é o combustível do teu carro, tudo, né? Ou se você for à noite, você não enxerga nada, mas você sabe. Se eu for com o meu carro, eu sei que hora que eu vou sair. O dia que eu vou chegar, só Deus pra revelar pro cara, dependendo do nível da viagem. Muito longe, vai.
a grande questão é que quando você tem um GPS e você erra uma curva, cara, na hora a tiazinha ali já vai te encher o saco para virar, fazer retorno e tal. Recalcular. Recalcular na rota. Exatamente. No seu negócio é a mesma coisa. Se você está focado, está fazendo gestão e tem indicadores em tempo real de cada pessoa da equipe, você consegue consertar a trajetória. E isso vai refletir no teu lucro, isso vai refletir no sucesso da tua empresa, da tua equipe, em cumprir o seu propósito, a sua missão, os seus valores, você consegue agregar mais valor. Então é muito importante na gestão você otimizar tempo, você tem indicadores em tempo real. Eu não tenho isso do jeito que eu gostaria ainda. Tem empresas que cada setor, cada pessoa dentro do setor, eles conseguem fazer isso. Eu tive reunião essa semana da clínica de estética, que quem toca a clínica de estética é minha esposa, né? E a gente está otimizando para transformar em franquia. Então, eu fiz para eles um caminho para chegar naquele faturamento. Falo, nossa, vocês têm que fazer isso, isso, isso. Tem X salas lá dentro, né? Tem 3 salas lá. E daí tem procedimentos que o ticket médio é X e outros que é Y. Então, foca nos mais altos. Faz a continha, que cada sala é 33,33% de potencial que você tem de faturar ali dentro. E daí você vai ter que, dessas profissionais que estão aqui, porque muitas vezes acontece isso, as meninas estão falando, não, a gente não tem tempo, quando viu já foi o tempo. Eu peguei e fiz um estudo do mês passado e eu mostrei para eles quantos por cento que eles utilizaram a sala. E daí elas caíram para trás. Eu falei, olha só, uma pessoa, se trabalhasse full time, daria conta de tocar a sala, se for para a gente ver o quanto que vocês utilizaram aqui. Pegando as 3 salas. Sim. Uma só. Então quer dizer que a gestão de tempo não está bem otimizada. Então é muito importante. Aí a gente criou os indicadores ali para elas conseguirem estar focadas, né? E uma coisa bem legal, que isso é primordial. Eu não saio de casa se for para perder dinheiro. Eu conheço empresário por aí que o cara o cara fala, eu faturei 1 bilhão esse ano. 1 bilhão é a minha meta. Tá, mas qual que é o lucro? Qual que é o objetivo do lucro? Não adianta faturar 1 bilhão e o lucro for menos 1 bi. E aí? Então o cara saiu de casa para perder tempo para fazer dívida, né? E eu já tive sócio que o cara, não, o negócio é fazer girar, fazer girar. Não. É o que está na Bíblia. Antes calcule bem, Sim. né? Para que faça algum sentido. Então eu não saio de casa se for para ter prejuízo. Eu não fecho um negócio se for para só girar a empresa. Eu fecho o negócio para dar lucro, para as coisas acontecerem, para ser algo justo, né? Então falamos já, 1, de propósito, 2, de ramo, 3, de ter um mentor, 4, atmosfera, 5, plano, 6, equipe, 7, gestão. E daí a gente vai chegar para o 8, que são vendas, né? Cara, não adianta nada eu fazer tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, né? Eu tenho um propósito, eu sonhar alto, eu ter um mentor, eu criar uma atmosfera, eu ter um plano, eu ter equipe, eu ter gestão, se eu não tenho combustível. Se eu não tiver combustível, cara, você vai estar trabalhando aflito, você vai estar trabalhando com o estômago aqui se corroendo, aflito porque tem que pagar a conta da pessoa física, tem que pagar o funcionário. Isso não é vida para ninguém. Você trabalhar tendo a escassez na tua mente, e esse é um grande problema, quando a pessoa não cuida de tudo isso, a escassez domina a mente, e não a produtividade. Quando você deixa a escassez dominar a sua mente, você não tem novas ideias, e você fica travado. E quando você fica travado, você quebra. Aí você tem depressão, aquela coisa toda. Sim. Então você tem que entender muito bem nesse caminho qual é o combustível e tudo mais para você conseguir chegar nesse número 8, que são as vendas, e você não ter problema com o seu lucro. Tudo isso aí tem que estar muito bem definido, sabe? Número 9, que a gente conversou no almoço, né, sobre network, né? Então, o network é muito importante. Então, você tendo tudo isso, você tem que ter um bom network. Então, são pessoas que vão ser seus mentores. No meu caso, vão ser os corretores, clientes, gerentes bancários, né, investidores, pessoas coiguais, né, pessoas que estão no mesmo caminho. Então, é muito importante a gente ter um network. E para finalizar, pessoal, é o constante conhecimento. É a gente sempre
tá atualizando o conhecimento. Que esse é eterno, né? Esse não acaba nunca. É eterno. A gente às vezes pensa que tá bom aqui, mas daqui a pouco tá o teu concorrente lá na frente. Então, se você tá, digamos, ali na frente, realizando o teu propósito, fazendo as coisas direito, e você trava ali achando que você é o supra-sumo, você vai se lascar. A gente tem alguns exemplos aí, a Blockbuster, que achava que tá tudo certo, a Kodak. Sim. Os caras sentaram ali em berço esplêndido, achando que tava tudo certo. De repente o mundo muda e os caras falam, ué. Doido, mano, pode crer. É muito isso. Então, hoje, assim, eu já quebrei muito a cara, já dei muitas voltas, e hoje eu estou numa fase, inclusive, né, que eu criei um novo conceito, estou numa nova marca, porque a gente trabalha com energia fotovoltaica, com tecnologia de ponta para galpões industriais, porque o calcanhar de Aquiles de galpões é a cobertura. Então são alguns produtos que deixam a telha praticamente indestrutível, a telha metálica é anticorrosiva. Essa parte tem a construção para terceiros e tem incorporadora. Então, nesse momento que a gente está conversando aqui, eu estou numa fase de focar, tirar a construção para terceiros, e a gente está 110% focado em incorporações. Então eu estou num caminho de agora agregar valor, fazer tudo isso. E hoje eu entendo de fato. Lá no começo, quando eu era novinho, quando tinha que chegar lá para escrever qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores, era um negócio que era só para encher figurinha, né? Tinha que escrever lá no site. O que eu vou escrever agora? Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver o que o cara escreveu lá no dele. Tá, vou juntar, vou fazer o milkshake. Que alguns parece que é assim mesmo. Alguns bagulhos que você entra, parece que copiaram e colaram mesmo os valores. Aí tu vai lá, né? Não, exatamente. Cara, mas hoje, quando a gente tá maduro, qual é a minha missão? É o que tá no meu coração. Foi muito fácil de falar. Qual que é a minha missão? Criar sonhos. Alegrar e sofisticar o mundo. Hoje essa é a minha missão dentro da... Eu sou arquiteto, como eu falei para vocês, e eu quis partir para as incorporações. Por quê? Porque eu vejo muitos edifícios por aí, como eu falei para vocês, que é tipo bolo de noiva. É tipo a madame que vai pro casamento, se arruma toda assim, emperequeta, bota um cinto aqui pra ficar 15 quilos mais magra. Aí depois, quando chega em casa, né, a Cinderela explode. Então, a grande questão é que tem muitos edifícios que o pessoal tá nessa mesma pegada. Eles fazem para agradar o público agora, e dá 4, 5 anos, cara, tá horrível. Aí o cara tem que fazer uma reforma estética para minimizar o cansaço do tempo que tá sobre aquele empreendimento. E para mim aquilo era um absurdo, é um desrespeito com o cliente, é um desrespeito com aquela pessoa que juntou grana a vida toda para ter a casa própria, e daí o cara só tá pensando em números aí, não tá pensando naquela pessoa. E eu já fui assim. Eu já fui aquele cara que construía minha casa, minha vida lá no passado, e falava, porra, cara, filha da mãe, travou ali um negócio por causa disso, daquilo. Cara, não tava pensando no cara, eu tava pensando na minha conta bancária. Então hoje a gente amadurece e entende, cara, isso aqui é o sonho da pessoa, é algo muito sério. A pessoa às vezes junta a vida inteira um capital para ter uma casa. Então vamos tratar com respeito isso daí. Então, assim, a gente tendo essa vivência, mais o curso, a gente consegue hoje ter um produto que a pessoa tem, um produto atemporal, que nós chamamos, ou seja, algo que permanece atual mesmo com o passar dos anos. Com isso, aquele patrimônio daquela pessoa está preservado, porque é algo que passou o tempo e está ali, algo lindo, algo sofisticado, algo inovador, algo que agrega valor, e a pessoa consegue ter uma liquidez, ou seja, vende mais fácil, tem uma valorização, né? Então, como eu falei para vocês, criar sonhos, são os meus sonhos e os sonhos dos meus clientes. São sonhos meus que muitas vezes eu quebrei, eu bati, eu dei na trave e eu não desisti. Então, não, eu vou fazer o meu sonho dar certo. Ninguém vai me impedir disso acontecer. Eu vou fazer acontecer e vai acontecer, ponto final. E eu vou morrer tentando e vou conseguir fazer. Então, é construir sonhos. Olha como a missão ficou fácil. Sim. E os sonhos dos meus clientes, respeitando a eles, é alegrar e sofisticar o mundo. Alegrar o quê? Porque quando você está construindo um edifício, você está construindo um local de paredes que vai ser um lar. A pessoa vai ter ali momentos bons, momentos ruins na vida dela. E eu sou um cara muito positivo, então eu estou focando nos momentos bons. Então eu estou pensando em alegrar
né? Você com a música, é para alegrar o mundo com a sua música. Uhum. Né? Criar sonhos, está criando teus sonhos, tá? Enfim, né? Uhum. Em cada situação você consegue fazer isso. Então eu estou criando momentos, cada ambiente que eu crio, porque eu trabalho com os projetos também, estou pensando em ambientes alegres, cores, movimento, as tridimensionalidades dos ambientes, cenário. Então tudo isso daí você consegue trazer. Igual na música, a gente tem tons, semitons que a gente cria essa dinâmica. Então na arquitetura você consegue fazer igual. Talvez você consiga ajudar para um cara que está depressivo, através da sua arte, você minimizar isso. Então, eu estou ali focado na alegria e sofisticação. Todo o empreendimento que eu lanço tem sofisticação. Eu estou sempre estudando para inovar, para sofisticar. Então, pronto, foi algo automático. Na hora que eu fui construir sonhos, alegrar e sofisticar o mundo. Acabou. Qual que é a minha visão? É muito simples. Eu tenho investidores, eu tenho a minha história. Qual que é a minha visão? Que é a que eu criei no curso. É criar, multiplicar e solidificar patrimônio através de imóveis. Então, eu que saí do zero, eu crio. Então, eu tenho 2 tipos de capital que eu consigo fazer. Tá? Porque a gente, nas incorporações, por exemplo, a gente faz o lançamento antes. Então, a gente faz a captação do terreno. Aí, do terreno, a gente vai para o projeto. Aí do projeto a gente vai para a incorporação. Quando a gente está na incorporação, a gente está apto a vender na planta. E quando eu consigo vender na planta, eu estou criando. Eu não estou usando capital meu. Então, eu estou criando. Só que, ao mesmo tempo, hoje, eu tenho capital da empresa. Então, esse capital aqui eu estou multiplicando. Sacou? Então, eu estou criando, eu estou multiplicando, eu estou solidificando patrimônio. Aí, através do quê? De aluguéis, de imóveis. Estou 100% focado nisso. Então, minha visão, criar, multiplicar e solidificar patrimônio através de imóveis. Essa é a minha visão. E qual que é os meus valores? Solidez, transparência, respeito com todos, para o cliente, para os parceiros, para os investidores, para todo mundo. Respeito, governança. Então, a gente está falando aqui na Terra sobre governança. Então, as coisas ficaram algo muito natural para eu estar aqui hoje com 42 anos e nesse cenário focado, entendendo de fato qual que é a minha missão, né? Depois desse rolê todo aí que eu dei. Então é isso, pessoal. Resumidamente, é isso, né? Eu espero que eu consiga ter ajudado em algo aí. Não, fantástico. Aulas. O que você falou ali da questão de manter a pessoa, você contrata e mantê-la boa. Eu estava outro dia aí lendo e nunca se gastou tanto dinheiro com desenvolvimento humano. E aí eu estava vendo que as empresas hoje, ela não está buscando mais qualificações apenas. Né? Entre qualificação e inteligência emocional, elas estão preferindo inteligência emocional. Vários CEOs estão sendo demitidos porque não tem inteligência emocional. Não sabe gerir equipe, não sabe ser resiliente. Assim, humanamente, eles estão com a humanidade baixa. Sim. Né? Então, as empresas hoje estão focando muito no quesito inteligência emocional, né? No quesito de uma pessoa equilibrada emocionalmente. Porque a gente investiu muito em capacitação numa certa fase do Brasil em si. E aí hoje a gente tem pessoas extremamente capacitadas, mas emocionalmente abaladas. Né? Elas não têm essa estrutura da flexibilidade de uma relação. Sim. E aí essa ideia que você falou, o psicológico faz toda a diferença. Porque não adianta nada a gente fazer tudo isso daqui, planejar, mas não ter a mentalidade para conseguir executar. Porque isso vai ficar no ramo das ideias. Quanta gente por aí tiveram umas ideias cabulosas, mas não avançaram. Né? Eu vou dar um exemplo. Teve um amigo meu que falava de energia solar para mim, sei lá, 7 anos atrás. Cara, acho que eu vou entrar nisso. Eu nem estava dando bola para isso. Hoje em dia, a energia solar dá uma ótima margem para mim de lucro. Então, o cara ele ficou no ramo das ideias. Eu nem dei bola naquela época. Hoje eu vi que tem um filão enorme, que o Brasil está no começo de tudo isso. E por que não eu pegar, assim, para vocês entenderem por que eu parti para energia solar
E por que que eu parti para as coberturas? Porque quando você faz uma obra para terceiros, cara, você, assim, tem que ter uma equipe grande, porque você tem que ter vários profissionais, você tem que ter vários insumos para poder resolver aquilo. Energia solar, como é que é? Eu tenho parceria com uma empresa, né, que é o meu fornecedor, e eu tenho a minha equipe de elétrica. Qual que é o trabalho que eu tenho? Fechar com o cliente, esse meu parceiro aqui, que eu não vou fazer merchan para eles, descarrega lá no meu cliente final toda a mercadoria, a minha equipe de elétrica instala, a minha engenharia aprova, está resolvido. Então você vê como simplificou demais, e eu em 30 dias, às vezes, aqui ganho mais do que trabalhando um monte para outro. O galpão, a cobertura é a mesma coisa. Então, essa questão de você ter flexibilidade, você otimizar, de você ter mentalidade para simplificar e facilitar a vida é muito importante. E você ter cabeça-chave, que tem a cabeça no lugar, é muito importante. Senão essa pessoa pode agregar ou pode arruinar. É aquele lance das laranjas podres, né? Sim. Não, e um outro assunto que você entrou aí que eu achei bem interessante é a questão da positividade, do pensamento. Porque eu acho que uma coisa que eu acho muito difícil que eu vejo é você manter o foco no pensamento positivo. Não que o pensamento positivo... O pessoal fala assim, temos que pensar positivo. Não, isso aí é melhor que negativo, eu costumo dizer. Né? Mas assim, pior que o pensamento positivo é o negativo. E aí a gente atrai aquilo que a gente vibra. Se a gente está na escassez, a gente vibra escassez. Né? E algum momento, como você conseguiu manter o pensamento, ou nunca passou por isso, nunca teve uma fase de escassez e você falou, puxa, ferrou, como que é? Você já teve esse daí? Consegue? Cara, sendo realista com vocês constantemente, até hoje. É uma luta diária. Uma luta diária. Você pode estar com quanto for na conta, né? Você é ser humano, você tem os seus medos. Porque chega numa hora que você tá, beleza, eu conquistei aqui, tá? E se eu perder? Então é uma luta constante que você tem que estar se manter, né? Sempre em guarda para não deixar com que isso te consuma, para que a negatividade não te consuma, né? É muito isso. E assim, se você tá passando por uma fase assim ferrenha, cara, não sou eu, é todo mundo que fala. Você tem que ser para ter. Então você quer ser, a gente falou no podcast, eu falei, né, no podcast passado. Cara, você quer ser bem-sucedido? Cara, se vista como bem-sucedido. Se relacione com pessoas bem-sucedidas. Haja como bem-sucedido, se porte, estude. Cara, você tem que ser para ter, não ao contrário. Sim. Isso em tudo na vida. Né? A gente falando de ser rapper. Tenho certeza que se eu quiser ser um rapper, não é simplesmente, beleza, eu sou músico, eu sou baterista, tenho formação. Beleza, eu vou sair fazendo, né? Eu entendo sobre melodia, sobre harmonia, mas a grande questão é que eu não estou mergulhado naquilo. Então, cara, vai sair uma coisa, muito provavelmente, vai ser algo muito raso, muito ruim. Pode crer. Então você vai ter que mergulhar naquilo. Por isso que a gente fala que tem que ser para ter. A partir do momento que você mergulhou no mundo do rap, foi a sua forma de falar, de pensar, de agir, de se vestir, com quem estar nos ambientes, as conexões. Tudo isso é que criou essa pessoa, mais a junção da sua vivência para hoje você ter a capacidade cognitiva de criar o que você faz hoje com a maturidade que tem. Pode crer. Então é muito assim, sabe? É assim que eu enxergo o mundo. E uma boa visão, uma ótima visão de mundo. Empreender, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças. Dá trabalho, né, cara? Dá trabalho. Mas também dá trabalho não empreender. Dá muito, entendeu? né? É o seguinte, ser rico dá trabalho. E ser pobre dá trabalho. Aí você escolhe que tipo de trabalho você quer ter. Entendeu? Porque assim, é difícil ser rico. E também é difícil ser pobre. Entendeu? É difícil empreender. É difícil ser peão. Você escolhe qual dificuldade você quer ter. Porque nada é fácil na vida. Não é isso? É verdade. Um tabu, assim, que eu vejo, cara, eu conheço pessoas que têm, assim, muita grana. E as pessoas que eu conheço que têm muita grana, assim, são as que mais são generosas.
Sim. Né? A gente vê às vezes a pessoa falando, mas o cara não faz nada, não sei o quê. Tá, então beleza. Então, você tá dando R$ 5 para ajudar alguma coisa ou só tá reclamando, que a gente vê muito isso, né? Sim. Não, o dia que eu tiver, eu vou... Não. Eu te garanto que é o contrário. Você tem que ajudar hoje, de acordo com o que você pode. Então, é muito legal quando você consegue empreender e ser bem-sucedido, que você vai ajudar pessoas. Você vai ajudar os seus parceiros indiretamente. Você vai ajudar indiretamente e diretamente. Você vai ajudar as pessoas que fazem parte da sua equipe. Você vai ajudar as pessoas que você ajuda por fora, faz filantropia e tudo mais. Então, Os cara, funcionários. é muito legal quando você faz um planejamento e você fala, ó, X% eu vou destinar para esse fim. Vai ser para uma ação de caridade, vai ser para ajudar, enfim, né? E não precisa ficar divulgando. Sim. Mas é muito legal quando você consegue criar uma empresa, que essa empresa é uma empresa sólida e você pode colaborar com a sociedade. É algo tremendo. Você conseguir criar uma missão, conseguir cumprir a sua missão aqui na Terra, deixar um legado e ajudar as pessoas. Eu acho incrível. Fantástico. Não, e além dessa questão de ajudar, ainda tem o quesito que você paga impostos e está ajudando o Estado a ajudar as pessoas. Né? Você, como um empreendedor, você está em todo o tempo ajudando todo mundo que está em volta, a economia, a sociedade. Aí o Estado não ajuda tanto como deveria com os impostos que recebe, mas é outra resenha, né? É outra resenha essa daí. Mano, mas sabe o que eu achei interessante, assim? A receita, a rota que o mano deu ali, né? Porque assim, a gente tá falando aqui especificamente da experiência dele, do business, da parada, mas se você olhar esse planejamento, ele é pra tudo quanto é área da vida, tá ligado? É um lance assim de, tô aqui, mirei onde eu vou, o tempo, o caminho, como vai fazer, os recursos que eu vou precisar. Acaba que é uma parada pra tudo, né, Pra mano? tudo, Tipo assim, sim. pra um relacionamento, pra um, sei lá, mano, um sonho, que você falou, você deu o exemplo do lance do correr e tal. Pra um, pô, mano, eu quero aprender, sei lá, eu quero aprender a tocar alguma coisa, mesma parada, vou ter um... Então, tipo assim, pô, acaba sendo uma ferramenta pra vida, né? Tipo assim, Sim. no sentido Porque não adianta, mano, tem uma frase muito boa, que fala assim, organização faz tubarão temer as tilápia, tá ligado? Tipo assim, organização é um bagulho muito louco, né, mano? Tipo assim, aumenta a sua capacidade, sua velocidade. Apesar de que, às vezes, por exemplo, gente apressada tem dificuldade com organização porque a organização leva um tempo. Mas esse tempo você não tá perdendo. Na verdade, isso vai te gerar mais velocidade, mais alcance. Sim. Organizando. Sim, como diria Você o é doido, profeta mano. Renato Russo, disciplina é liberdade. É verdade. Compaixão é fortaleza. A grande questão é que os caminhos, assim, seja para o que for, é como a gente é limitado, a gente tem um tempo de vida aqui, vamos lá, média 80 anos, 70, 80, 90, sei lá. E a gente tem que fazer gestão do tempo. Então não dá tempo de eu percorrer o teu caminho e você percorrer o meu. A gente só consegue ter excelência, a gente só consegue conquistar se a gente tem um foco. Mas a grande questão é que seja você trilhando o seu caminho como rapper ou eu como empresário, nós somos muito iguais. A gente percorre caminhos diferentes, mas muito iguais. A jornada para conseguir ter sucesso nessa sua jornada na minha é exatamente o mesmo. Os pilares que norteiam, né, é o mesmo. Então isso eu acho bem interessante. Você é louco. Então tá vendo aí você que tá assistindo, mesmo que você nunca vá construir um prédio, mano, tudo isso aqui serve pro que você quer fazer, mano. Isso que é o louco do bagulho, é ou não é? É verdade, Pô, é mano, verdade. doideira. Exatamente isso. Doideira. Isso exatamente para passar no vestibular. Ah, eu quero passar no vestibular. Tá aí a fórmula. Ah, eu quero fazer um curso de faculdade. Tá aí a fórmula. Eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Tá aí a fórmula. Isso serve para vida. Sim. Às vezes, e também o legal assim, ó, quando você criou esse caminho e você de fato acompanha os indicadores, eu peguei e fiz um comparativo com o final do ano passado. Meu Deus. Tipo assim, eu não alcancei 100% que eu gostaria, mas comparando esse final de ano com o ano passado, nem se compara. Ou seja, a gente criou um caminho, a gente criou uma escadinha e, cara, se a gente não conseguiu chegar no 100% dela, mas a gente conseguiu chegar ali em 90, 80 e pouco. Ótimo. Fantástico. Né? E quando a gente não faz isso, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como diria quem mesmo? Zeca Pagodinho, os profetas Zeca Pagodinho.
Leva eu. Não, mas olha só, então o que eu entendi com essa conversa aqui que ele falou, acabou de falar agora? Quando você traça um objetivo, quando você traça um alvo, uma meta, quando você traça aí o propósito, talvez você não alcance o seu propósito, mas pode ter certeza que você vai alcançar algum lugar. Você não vai ficar parado no mesmo. Você pode não chegar lá, mas em algum lugar você vai chegar, né? Perfeito. Uma coisa bem legal que eu acho bom pontuar, que não estava na pauta, é a questão que a gente falou de tempo e tudo mais, são vícios. Vícios, olha isso, é legal. Os vícios, na verdade, deixam você numa roda ali. Você trava. Então, agora a gente falando sobre espiritualidade, né? Nós que estamos na roda aqui, né? Nós viemos todos da igreja. Então, os vícios nos afastam de Deus. E quando a gente tem Deus junto, que daí é que quando eu falei para vocês ali, número 1, né? Eu quis jogar meio geral, não quis espiritualizar. Mas quando você pensa ali na número 1 que eu falei para vocês, que era propósito, peça para Deus te iluminar para você entender qual que é o seu propósito. E quando você tem Deus como parceiro seu, e tendo tudo isso daqui, e deixando os seus vícios, cada um tem os seus, né? Alguém pode ter o vício, não sei, de produtos químicos, pornografia, luxúria, sei lá, tem vários vícios que deixam você girando no mesmo ponto. Isso te afasta de Deus, isso come muito o seu tempo. Então, quando você se liberta dos seus vícios e cumpre essa receitinha de bolo aqui, não tem erro, não tem como não dar certo. Tendo Deus do seu lado, tendo planejamento, seguindo tudo isso daqui de uma maneira muito bem planejada, é impossível não dar certo. Eu garanto para vocês. Se alguém fizer isso daqui, livre dos vícios, com Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que é o dono do ouro e da prata, como sócio majoritário da sua empresa, não tem erro, é impossível não dar certo. Cara, você falou isso aí, eu lembrei de uma experiência. A primeira empresa que eu montei foi uma corretora de seguros. E aí, eu montei com um sócio, né, cara, e falava assim, não, Deus é o nosso sócio aqui. Deus está nesse negócio, Deus é o nosso sócio. E montando o escritório, né, comprando móveis, mesas e tal, e eu sempre peço desconto, sempre pedia desconto. Pô, cara, dá um desconto aí, cara. Pô, me dá um desconto e tal, e chorando desconto e tal, e pedindo. Montamos todo o escritório, um escritório legal, 100 metros quadrados, com recepção, salão de vendas, cozinha, minha sala. Cara, um escritório top. Montamos um escritório top. Assim, sentei no final, antes da inauguração do escritório, né, a gente ia inaugurar, fiz um coquetel de inauguração. E aí eu peguei todas eu estava olhando, né, a planilha, tinha todos o orçamento, os gastos. E aí eu peguei todas as notas, olhei e tal. E aí na planilha eu estava... Porque na planilha só tava os valores. E aí eu peguei nas notas que tava o valor do desconto, né? E o valor da real. E aí eu somei olha que interessante isso aqui. Cara, isso aqui foi louco. Minha primeira empresa. Eu somei o valor dos descontos. Eu tinha um sócio, era eu um sócio, e falava que Jesus era o nosso sócio. Falei, não, a gente tem 3 sócios aqui. Essa era a nossa conversa e tal. Não, Deus é o nosso sócio e tal. E aí, quando eu somei o valor dos descontos, dividido por 3, era o valor exato de como se cada um tivesse colocado 33% do valor que foi gasto no negócio. Entendeu? Tipo, vamos supor, faz de conta que eu gastei R$150. Então, eu gastei 100 e eu tive R$100 de desconto. Ou R$50 de desconto, entendeu? Como se eu pusesse 50, meu só 50 e Deus colocasse 50. Cara, eu fiquei muito impactado, foi minha primeira empresa, falei, caramba, cara, tipo, o valor que eu coloquei, que nós colocamos, foi o valor que a gente teve de desconto. Entendi. Entendeu? Eu falei, cara, isso... Daí eu falei, olha, cara, eu emocionei, falei, nossa, mano, é de Deus esse negócio, Deus tá... E sempre foi, né, eu sempre digo, eu tenho um sócio comigo aí, e é Deus. Deus incrível, tá incrível, isso aí. E essa parte eu acho legal também. Né, da questão de a gente ter essa conexão com... Porque eu acho que tem essa necessidade, inclusive no business, porque muita gente acha que não. Tem muita gente que fala assim, cara, se não sou eu acordar cedo e trabalhar, Deus não me dá nada. Né? E você, como um empresário bem-sucedido, dizendo isso, não, Deus está no negócio, reforça esse pensamento. Né? Porque você já ouviu isso, cara? Não, Deus não dá nada, não vai trabalhar não, que você vai ver. Você já viu isso aí?
Que isso. Eu já passei por algumas marés quando eu tava afastado de Deus, assim, que... Aquelas fases assim que, cara, né, tem aquelas fases ali que você... De 10 coisas que você faz, 12 dá certo. E daí aquelas fases assim que você tá teimoso, que de 10 coisas, 15 dá errado. Você fala, mas caramba, cara, não é possível. Meu Deus, até o que tá tudo certo tá dando errado, mano. É um negócio doido. Então isso tem muito a ver. Quando você tá conectado com Deus, né? Quando você tá alicerçado, você vai dar bem menos cabeçada, né? É aquele lance da gente ter vamos agora colocar ali do mentor. Você tem um mentor do mundo para poder estar conectado com você e ser teu sócio. Então a coisa muda de figura. É o que eu costumo dizer, cara. Se, pô, o dono de tudo isso aqui tá do nosso lado, cara, acabou. Não tem como dar errado. Não tem como. E é impressionante, né? Como às vezes as contas não fecham. Você já viu isso ou não? De você vai empreender e tal, e do final você vê o quanto você gastou e você fala assim, mano, mas como que eu paguei essas contas? Como que aconteceu? Já teve essa experiência? Todo dia. Eu não faço conta também, não. É. Não bate e dá Não uma- bate, né, cara? Você fala assim, cara, como que aconteceu isso? Né? Não, ô Bjork, faz conta e com fé, entendeu? Fala ali, ó, Deus, agora falta mais isso aqui, ó. Tô fazendo a minha parte, agora é contigo. Mas eu tô administrando aqui, tô dando o meu melhor. Isso é Né? bom, é bom. Que o bagulho é doido. O pior que é o empreendedor, só não entendeu ainda. Mas é todo. Assim, ó, o que acontece? Todo mundo que quer fazer algo tá empreendendo. Não é isso? Sim. Tá querendo fazer algo, você tá empreendendo. Você faz rap, mesmo inconsciente, isso é empreender. Total. Né? É empreender, cara. É fazer música, principalmente no Brasil, mano. É empreendedor nato, violento. Pra fazer música, pô, eu sei o tempo que é pra compor algo de qualidade, eu sei o esmero que é dado ali. E depois ter que lançar aquilo pro mercado, divulgar. É um trampo, é um trampo. Total. É um baita trampo. É um empreendedor. Empreendedor do rap. É isso. André, recado pra galera que quer começar a empreender. O que você diria? Bom, recado, eu já falei tudo o que tem que ser falado. Mas, assim, é o que eu falei, sonhe alto. Antes de se meter em algo, bota o pezinho ali para ver profundidade. E é isso, pessoal. É o que eu tenho para falar para vocês, tá? Com relação ao empreendimento. Agora não me veio mais muita coisa à cabeça. Eu já falei, assim, grande parte do que eu acredito que tem que ser feito. Às vezes a pessoa serve para ser empreendedor, às vezes serve para ser um CLT e tá tudo certo também. Para você ser um CLT bem sucedido é simples, eu separo em 3, né? Tem aquela pessoa que faz o que é pedido, esse cara é aquele cara que nunca vai crescer na empresa. Tem aquele cara que faz acima, ou seja, trata a empresa do seu chefe como se fosse sua, que você automaticamente vai ser bem sucedido. E aquele cara que faz menos, esse cara aqui é o que vai ser mandado embora. Então, tá tudo certo se você quiser ser CLT, o caminho aqui é simples, terminou de fazer, chega no cara, e aí, o que mais dá para eu fazer? Tem alguma coisa que tá te perturbando, tá te atrapalhando, tá tirando teu sono, que eu possa agregar? Tá tudo bem, eu quero um feedback. É essa a questão, a gente tem esses 2 caminhos que a gente pode passar. Mas eu, particularmente, sobre empreendedorismo, um dos meus hobbies é empreender. Então, não tem como eu ficar sem. Se você gosta, vai à luta que as coisas vão acontecer. Com o tempo, se você não desistir, se você fizer as coisas com carinho e dedicação, não tem como não acontecer. E uma coisa que eu acho legal é que tem que arriscar também, né? Tem que ter coragem. Tem que arriscar. Tem que arriscar, tem que ser estratégico. Tem que ter estratégia. Uma estratégia que você uma vez falou, não sei se você vai lembrar, mas que eu achei violenta, foi quando você comprou um Camaro amarelo. Mano, ele comprou um Camaro amarelo. Cara, e foi bem na época da música, cara. 2 semanas depois, eu falei, cara, quando eu vi o Camaro a primeira vez na minha vida, tava lá, lascado, morando de aluguel, não sei o quê. Nem lembrar, tinha acho que um Celtinha. Eu olhei na Chevrolet, né, e falei, eu vou ter esse carro. 1 ano depois eu comprei.
Falei, agora é meu. Deu 2 semanas depois lançaram a música. Todo Sim, lugar que eu mano, passava, sim, cara, lançaram a música Camarão Amarelo. cantava a música do Camaro, mano. Isso foi em 2012. 2012. O Bumblebee. Cara, não, e aí, então, aí o que você falou? Que era estratégia de business. Aham, sim, Né? com certeza. Ó, isso aqui eu comprei como estratégia de business. Cara, eu achei fantástico, porque isso é empreender, cara. Né? Porque como você estava com história de arquitetura na época, não é isso? É. E aí, com isso, você alcançou uns clientes que você não ia alcançar de Celta. É, isso aí. Entendeu? Tipo, eu vou chegar de Celta, o cara vai fazer... O meu arquiteto chegou de Camaro, mano. Tá entendendo? É porque você queira ou não, cara, não adianta lutar contra o sistema. Sim. Beleza, você pode morrer falando, não quero saber, não quero aparência. Mas o fato é que as pessoas... O mundo é superficial, não tem como. Você fica num perfil na rede social, se o cara te convence nos primeiros 5 segundos. Uma pessoa faz uma leitura de você que não te conhece nos primeiros 10 segundos. Então é o showtime, como diz ali na UFC, né? Sim. A coisa tem que acontecer, né? E existem ferramentas para isso. Hoje a gente vê por aí muitas pessoas nas redes sociais que estão, digamos, curtindo a vida, realizando os seus sonhos, e aquilo lá ao mesmo tempo traz capital para eles. Tem uns moleques ali no YouTube que eles alugam uma mansão zona lá e todo mundo tem os carrões e tudo mais. Então lá, aqueles carros, eles estão curtindo o sonho deles e aqueles carros estão dando capital retorno para eles. A gente vê empresários por aí também, que os caras estão, né? Porque o cara está muito conectado com o mundo digital e tudo enfim, o cara está traçando um plano de negócio. Então o cara fala, pô, beleza, eu vou investir aqui. Né, teve um carinha esse tempo atrás aí que comprou uma Ferrari no meio do lançamento. O amigo ali que trabalha com isso sabe. Por quê? Para gerar mais captação, né, de compradores e tudo mais. O cara fala, pô, esse cara, eu vou querer ser igual a ele. Então tá ali, pô, eu vou conseguir se eu fizer o mesmo que ele, se eu comprar o curso dele. Então tudo é estratégia de negócios, né? Cada época é uma época. Hoje eu não tô muito nesse foco, que eu não tô pensando em digital. Hoje eu tô naquela de pensar na PJ 110%. Todo o capital ali é resolver a coisa ali. Mas tudo isso daí é uma questão de você ver essa linha do tempo que a gente conversou. Opa, para isso aqui, para eu romper em uma certa hora aqui, para alcançar tal pessoa, para ser o meu parceiro, para ser o meu network, não adianta se eu chegar de chinelo lá, o cara não vai olhar para mim sério, infelizmente. Sim, E é isso. E do curso, fala pra nós a parte do curso que você entrou lá no curso, teve bom resultado nisso aí? Conseguiu alunos? Funcionou? Como que foi quando você entrou nessa parte de cursos? Cara, do curso, né, foi uma época muito interessante porque me chamou a atenção para o marketing digital, que hoje com as incorporações é muito interessante, porque hoje para você tirar o alvará, como eu falei para vocês, e incorporar e daí você vender na planta e você entender que isso aqui está acontecendo de uma maneira muito dinâmica, você tem que entender desse mundo digital. Como tudo, hoje tudo. Você quer aprender vendas, você tem que saber vender na prática, você tem que dominar o digital também. Porque hoje o digital não tem escala. É a mesma coisa que você abrir uma lojinha, sei lá, em algum endereço aqui que vai passar 50 pessoas por hora na frente da tua loja, sendo que existe uma outra loja ali que passa 50 milhões por hora na frente da tua loja. Então, como é que você não vai dominar aquilo? É a questão do poder da escala. São as oportunidades, o seu leque ampliar muito. Então, o curso agregou para mim, por quê? Para eu entender bem a minha missão, visão, valores, para eu agregar para os outros, né? E principalmente para entender esse marketing digital, né? Porque o meu sócio, como é que foi a parada? Eu vi o tal do Érico Rocha, que é aquele cara lá do 6 e 7, e falei, pô, tem que fazer alguma coisa nesse sentido aí, mano. O que eu vou fazer? Aí lembrei do amigo meu, Felipe, que é amigo meu de infância. E já tinha na época uma escola de mais de 14 mil alunos que ensinava a projetar de maneira sustentável, construir de maneira sustentável. É o Green o nome dele. Para ele eu vou dar essa moral. E daí beleza. Eu tava lá na minha casa, final de ano. Ele foi lá com o irmão dele também, que ele também tem apartamento em Balneário Camboriú, e eu tenho a foto lá.
Eu falei pra ele, cara, tô pensando em fazer uma parada assim, 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 assim. Ele olhou pra mim, vamos fazer junto isso daí. Falei, bora, né? Meio a meio, o cara que já domina toda a parada. Então foi muito legal pra eu entender sobre o marketing digital, captação de leads, na hora da venda, dá aquela emoção, né? Porque você investe um capitalzão ali, você bota uma grana. E daí, na hora que você bota pra venda, usando os gatilhos mentais, então você aprende a usar os gatilhos mentais, tudo isso daí é estratégia de vendas, né? Você aprende a captar leads, você aprende a fazer a venda ali a hora, você aprende a se virar nos 30, os rap aí é melhor para eles, que os caras direto estão avulsando a mente para isso, mas a gente que não tá no dia a dia ali, é mais lerda a mente para conseguir se safar, conseguir dar uma resposta rápida. Então, você tendo que fazer um lançamento ao vivo, te dá esse expertise, te tira essa preguiça mental. Então, foi bem legal. A gente fez 2 lançamentos, a gente fez webinário e, assim, a gente alcançou os 6 em 7, a gente conseguiu lá os 300 e poucos alunos. Curso nosso vendendo no lançamento a 2.400 e pouco e nos últimos dias 3.997. E todos foi, enfim, a coisa deu muito boa, aprendi muito, consegui agregar valor para as pessoas, isso é muito legal. Tem cara lá, o cara era psicólogo, top lá de Manaus, e o cara tava cansado de ser psicólogo, tava deprimido em ser o Bastos. Tava deprimido. Aí, pá, cara, numa última live minha, quando eu tinha chegado em Gramado pra comemorar, tava lá na sacada, dando uma última live pra mostrar sobre linha do tempo, falar alguma coisa, agradecer a galera. O cara caiu de gaiato, comprou o curso aos 49 do segundo tempo, pegou a grana da casa própria dele, começou a empreender, fazendo casas unifamiliares em condomínio fechado. O cara hoje tá voando, tipo em 4 anos. Tá indo morar em Curitiba agora, inclusive, que adorou, foi me visitar e aquela coisa toda. Então você vê as pessoas mudando de vida porque você ensina algo, aquela pessoa usa aquilo. É maravilhoso. E tem vários, né? Eu poderia estar falando aqui de vários alunos que conectaram, pessoas que a gente, de certa forma, colaborou para sair de um ponto e entrar em ebulição e chegar em outro. Então, cara, é muito legal. Por isso que eu falo que empreender é quando você agrega valor. É muito simples, né? Quando você entra numa aposta, por exemplo. Você pode ganhar ou pode perder. Você não está agregando valor. Tá? Você está apostando. Alguém vai perder, alguém vai ganhar. Quando você empreende, tipo eu, que hoje eu construo e incorporo. Eu trabalho nas 2 pontas. Agora que eu estou focado nesse novo produto, eu estou usando todo o capital para esse. Mas você pode lucrar mais ou menos. Como? Quanto mais você agrega valor, quanto mais você usa do seu tempo com sabedoria nisso, mais você vai lucrar, mais você vai alcançar pessoas. Então você pode construir e incorporar, você pode só incorporar e contratar alguém para construir. Essa pessoa vai ganhar um pouco do seu capital porque você não está usando o seu tempo nisso. Então, essa questão que a gente está falando de empreender, nada mais é do que isso. Quando você agrega valor, quando você produz, você vai lucrar. Se você consegue produzir em escala, ou seja, por isso que eu falo lá no começo, sobre você pensar, sonha e sonha alto, porque vai dar o mesmo trabalho, cara. Se você alcançar 10 mil pessoas ou alcançar 10, o trabalho vai ser o mesmo. Então sonha alto, porque o trabalho vai ser o mesmo. O rolê vai ser exatamente o mesmo para você chegar lá. Quanto mais você produzir, mais você vai alcançar. Cara, isso é uma sacada muito grande. Para fazer pequeno. Sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo esforço. Né? E eu costumo dizer o seguinte: você focar no problema e focar na solução é o mesmo esforço. Eu costumo dizer isso, porque tem gente fala, mano, esqueça o problema. Foque na solução. Você vai gastar a mesma energia. A mesma energia que você gasta para reclamar dos problemas, gaste ela para a solução. Acabou. Eu vi uma mulher esses dias que ela falou um negócio bem legal. Ela pegou uma pulseira apertada e cada reclamação que ela fazia, ela tinha que trocar de braço. E assim, super apertada, assim, para sair. Ela falou que, cara, ela que é uma otimista, falou que usou várias vezes a pulseira. Então a gente tem que estar atento para isso. Para a gente estar sempre pensando positivamente. Porque quando a gente está pensando positivamente, está pensando em solução de problemas, as coisas acontecem. As coisas se conectam. Você sabe, para chegar aqui eu preciso de mais isso aqui. Cara, beleza. E você começa a fazer média, né? Um vendedor, para eu chegar nessa meta aqui,
você começa do zero, mas chega numa hora que você tem uma base. O mesmo acontece para lançamentos no digital. Você sabe já, depois de alguns lançamentos, que você tem um valor médio de leads, o que você tem que fazer para alcançar, né, as pessoas. E no negócio é a mesma coisa. Quando você entende que para você chegar naquele objetivo, você tem que fazer tantas ligações, você tem que levar tantos nãos, que depois de tantos nãos você vai conseguir aquele sim, aquilo vira uma métrica. Não é mais uma axiologia, não é mais deixa a vida me levar. Aí você sabe o que você tem que fazer para conquistar aquilo. Por isso que é muito importante a gente planejar tudo e não a gente simplesmente deixar a coisa andar à torta e direita, sabe? Cara, fantástico. Essa conversa, ela tá agregando bastante. O que você tá falando aqui, eu tô pensando assim, ó, minha cabeça tá... Porque, tipo, algumas vezes a gente acha que por não estar envolvido diretamente num projeto grande, assim, então a gente tem que... vamos começar pequeno, Não, então, vamos imaginar grande, vamos começar pequeno, mas vamos imaginar grande, porque aí a gente fica nessa de começar pequeno, só que também imagina pequeno, pensa pequeno, entendeu? Tipo, a gente se prende nisso. A gente quer construir vamos supor, uma construtora de fazer prédio, mas só que como está muito longe, vamos fazer aqui uma casinha, um muro, Não, você pode começar no muro, mas pense no prédio. Sim. Né? Começa no muro, mas pense no prédio. Né? Pense grande, pense arquitete grande na sua cabeça, seja grande no pensamento. Né? Exatamente. E voltando naquela questão que eu lembrei agora que você falou de apostar, eu vejo que os grandes mesmo, em algum momento eles tiveram que apostar. Sim. Eu esqueci o nome dele agora, me fugiu, aquele cara que era dono da escola de inglês. Flávio Augusto. Flávio Augusto. Ele falou, cara, teve um momento da minha vida que eu tive que dar all-in. Eu tive que dar all-in para chegar onde eu cheguei. Né? Mas eu não recomendo. Né? Ele fala Sim. assim, eu não recomendo. Mas eu sei que chegou no momento ali que eu tive que fazer a coisa acontecer. Se eu não tivesse feito aquilo, então, de novo, eu não estou recomendando para ninguém. Mas chega um momento que você, munido de informações, como eu mostrei para vocês aqui, não é do zero, né? Tipo aposta Sim. louca. Munido de informações, você vai ter que chegar lá. Né? Você vê também Cara, hoje eu tô mal de nome, acho que é as 4 horas de sono só. Hoje o cara mais rico do mundo... Não. É o doidão lá que trabalha com carro, foguete. O Elon Musk. O Elon Musk, ele tava assim, tipo, o cara já tava bilionário, já tava tudo. O cara, ele teve que... E o time dele era até o horário X do Natal lá. O cara, horas antes, tava para quebrar. E ele conseguiu, assim, na hora final, reverter a situação, o pessoal investir e a coisa... Então pensa, né? Para esses caras conseguirem coisas grandiosas para a humanidade, os caras têm que estar mais arriscados. E é que eu penso assim também, sabe? A gente está arriscando o quê, galera? A gente vai viver 70, 80 anos. Então, na verdade, a gente está tendo uma conversa aqui, mas para mim é uma ilusão, porque quantas pessoas nasceram antes da gente, e quantas que vão e morreram, e quantas pessoas que vão nascer depois e não vão nem lembrar da gente. Então, cara, a gente é um ponto nessa linha. Então, por que a gente vai se prender em medos se a gente tem um sonho, um caminho aí para fazer rolar? Se não der certo, tá tudo bem. É rápido, galera. É 80 aninhos aí a média. É isso aí. Mete marcha e pé na estrada. E assim, ó, vamos lá. O Walt Disney quebrou 3 vezes. Donald Trump 4 vezes. E aí, se a gente for falar que, cara, arriscar é isso aí. Prender é isso aí, faz parte. Aprender. Eu já quebrei 4, não quebro nunca mais. Tá bem? Né? Já teve alguma experiência com isso? Opa! Claro, já a partir de estar bem e ter que morar em casa de favor. Já teve esse momento. Isso faz parte do empreender. É. Isso faz parte do empreender. Você saber que um dia pode quebrar. Isso faz parte. Sim, com Mas certeza. você vai se levantar. É assim que funciona. É assim, e de novo, galera, pegando essas etapas que eu falei pra vocês, se eu soubesse de tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês lá naquela época, eu não teria quebrado jamais.
Nem eu. Então as coisas funcionam assim. O conhecimento e a verdade vos libertará. Perfeito, perfeito. Verdade é uma pessoa, ela é Cristo. Vamos lá para nossa reta final. A gente costuma fazer o bate-bola, papum. Vixe, eu não sou DJ, não sou rapper, negócio que é mais lento. Uma palavra seja pum. Vamos lá, vamos lá. Então vamos coisa fácil. Família. Base, Céu. azul, Inferno. tá na cabeça. Boa. Morte. Verdade. Futuro. Bom, Deus. amor, Paixão. paixão, fogo, Coragem. precisa, Jesus. Jesus. Eu ia falar a tradicional Salvador, mas eu falei pra você que ele foi o maior, e de novo, hoje tá brava as palavras. Ele foi o maior revolucionário da sua época, então ele é um... Revolucionário. Você falou uma outra coisa na nossa Subversivo. conversa. Não, mas fica então... Progressista. Não, enfim, ele revolucionou a época dele, né? Então, ele foi um grande empresário. Ele Um foi grande empreendedor. Jesus foi um grande um empreendedor. grande empreendedor. Finalizamos com Até isso. hoje. Até hoje. Todas as religiões, ninguém, né? Foi o cara que mais arriscou, o cara que mais empreendeu e o empreendimento que mais durou, 2020 anos. Tá aí, ó, falando dele aqui, ó. Não, esse cara, Acabou. Jesus, é o empreendedor. Finalizamos nele, pessoal. Um prazer, muito bom estar com vocês, muito legal. Segue nas suas redes sociais. André Franco, lá nas redes sociais, vai estar aqui embaixo, em cima do lado. Bjork, manda um beatbox pra gente finalizar aí, vai lá. Você tá com sono? inventa, cara. Você Sem é fazer rapper, beatbox, não. O Bioc tá Galera, com a feijoada segue. ainda. Eu tô no efeito no entorpecente da feijoada. Se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever. Coisa, o sininho é muito zoado, né? Isso, clica no sininho, clica no sininho, tá dá ligado? like, manda. Segue a gente nas redes sociais, compartilha esse episódio aí pra amigos e é isso. Aulas. Tamo Valeu. junto.